Isaías capítulo 6 nos diz assim: é santa e bendita a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fechando-lhe os olhos, para que não venham a ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu ele: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor ilumine os nossos corações no entendimento desta mensagem, ó Senhor. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor fale os nossos corações poderosamente, Senhor. Que as nossas defesas, ó Pai, como costumeiramente nós costumamos levantar defesas para achar que a palavra não fala conosco, que essas defesas sejam derrubadas, ó Senhor. Que nós estejamos cientes, ó Pai, que o Senhor fala conosco. E muito obrigado, ó Senhor, por falar conosco. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor Deus, nessa tarefa que é entender a mensagem de um Deus santo, insondável, um Deus do qual nós não conseguimos compreender na sua plenitude, mas que através da sua palavra fala conosco, povo caído, pecador ilimitado. Nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar da nossa limitação, que é provocada pelo pecado e essa separação, o Senhor nos deu Jesus Cristo. E que através dele, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. E através do Teu Santo Espírito, essa palavra seja acolhida no nosso coração. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma belíssima poesia do escritor russo Alexander Pushkin, que foi escrita em 1826, diz o seguinte, eu queria ler essa poesia para os irmãos. Com o espírito morto de sede, rojo-me no deserto escuro, e voa um anjo de 6 asas na encruzilhada dos meus rumos. Com os dedos leves, como um sonho, o serafim toca-me os olhos. Uns olhos profetas se abriram como os da águia assustada. Eis que me assoma os ouvidos e os enche de alvoroço. Escuto o tremer do céu, o alto voo dos anjos, o deslizar subáqueo do monstro marinho e a rosa crescer no vale. Sobre a minha boca se inclina e arranca a língua ardilosa, carpideira, iníqua e vã. E com a destra ensanguentada põe o dardo da sábia cobra na minha boca silenciada.
com a espada me corta o peito, e o meu coração latejante desapega. E no vão negro do seio o anjo mete a brasa viva. Estou como morto no deserto. E a voz de Deus por mim clama: ergue-te, ouve e vê. Profeta, das minhas vontades te tome. Da minha vontade te tomes. Mares e terras percorre. Queima o teu verbo o coração dos homens. Obviamente aqui essa poesia contada por Alexander Pushkin não surgiu do nada. Ele estava aqui traduzindo em versos, e versos muito bonitos, a experiência de um homem real que aconteceu muito tempo atrás, há séculos antes dessa poesia ser escrita. O que Alexander Pushkin teve aqui foi claramente um deslumbramento com esse maravilhoso texto de Isaías que nós lemos nessa manhã. E em suas palavras poéticas, ele percebe que o fruto desse encontro absolutamente majestoso, nunca permitiria que a pessoa permanecesse do mesmo jeito. O encontro narrado pelo poeta russo traz como resultado purificador, mas também, ao mesmo tempo, um resultado comissionador. O que Pushkin aqui, Alexander Pushkin faz aqui, é traduzir o privilégio dessa visão em responsabilidade espiritual, meus irmãos. E a respeito desse texto, meus irmãos, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e também um dos mais difíceis de pregar. É um dos textos mais lembrados quando se fala da gloriosa presença de Deus. Sim, ele traz consigo essa imagem tão majestosa que fica difícil não se imaginar em meio a essa cena descrita aqui por Isaías. É difícil não querer ser transportado em pensamento para dentro dessa imagem. Contudo, essa mensagem traz profundas lições que vão além da beleza dessa imagem de Deus diante do seu servo. Porque essa mensagem aqui coloca lado a lado a nossa condição pecaminosa e a nossa missão como crentes, comparados à santidade e à majestade de Deus. O relato aqui de impacto espiritual e dessa experiência descrita nesse capítulo deu ao profeta Isaías a certeza da sua vocação, mas ao mesmo tempo ela registra de forma clara o chamado de Isaías, a sua consagração como mensageiro inspirado pelo Senhor. E o que nós temos aqui é o que a teologia chama de teofania. O que Isaías relata aqui é uma teofania, ou seja, é um encontro pessoal com Deus, no qual a manifestação de Deus ocorre de uma forma observável. Ou seja, especificamente aqui, a manifestação de Deus é temporal e espacial, e Deus se revela aqui de uma forma tangível para Isaías. Mas tem algo aqui nessa mensagem que chama a atenção de muitos comentaristas. Porque essa mensagem aqui, ela parece que está um pouco deslocada cronologicamente. Nós percebemos que esse texto aqui, ele fala do comissionamento de Isaías, do início dessa sua missão. Deus comissionando o profeta Isaías. Mas isso parece que está meio fora de ordem, quando nós observamos que, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías já prega ao povo de Deus. A dúvida é aqui, por parte de alguns estudiosos, alguns comentaristas, a dúvida é se ele já profetizava ao povo de Deus antes do Senhor lhe incumbir dessa missão. Ou o texto de Isaías acontece como um ato inicial dessa vida ministerial do profeta. E a explicação sobre esse fato aqui é muito variada no campo da teologia. Mas existe aqui um certo consenso de que a posição aqui do relato que nós lemos em Isaías 6, ela não introduz o livro, como acontece com outros profetas, Jeremias ou Ezequiel. Mas, na verdade, o capítulo 6 é uma autenticação daquilo que foi falado do capítulo 1 ao capítulo 5.
o que é apresentado do capítulo 1 ao capítulo 5 é o diagnóstico geral da condição de Israel. E diante dessa tão severa acusação de Deus, a pergunta inevitável é a seguinte: quem poderia fazer tais graves acusações? E a resposta surge no capítulo 6, o homem que viu o rei, o profeta Isaías. Então, os capítulos de 1 a 5, eles formam uma espécie de introdução geral, na qual é apresentada a base da pregação do profeta Isaías. Somente depois de ter sido descrita aqui a condição do povo de Israel, a corrupção desse povo e a certeza do juízo, é que o profeta relata como ele mesmo foi chamado e capacitado para uma missão tão difícil, meus irmãos. E essa inversão aqui que acontece, colocar o chamado aqui no meio do caminho, serve para que o leitor entenda que o fechar os olhos e os ouvidos desse povo é o resultado final de uma rebelião que já foi detalhada nos capítulos anteriores. Ou seja, o capítulo 6, o que fala do comissionamento de Isaías, é um capítulo que autentica, que mostra o motivo pelo qual Isaías estava pregando tão duramente, do capítulo 1 ao capítulo 5. Em primeiro lugar, nós vemos aqui dos versos 1 ao verso 4, uma santidade, meus irmãos, uma santidade que se revela. E o texto, ele se inicia aqui com um dado histórico que serve para localizar o leitor. No ano da morte do rei Uzias. E o rei Uzias tinha sido um rei muito importante. O rei Uzias teve um reinado muito longo, muito próspero. Ele trouxe estabilidade, ele trouxe prosperidade para a nação. Contudo, apesar desse progresso político e econômico, o povo tinha se afastado de Deus. O povo tinha se afastado do Senhor. E o povo estava mantendo apenas uma aparência de santidade. É verdade que no reinado de Uzias, muitas vitórias militares foram alcançadas. Esse reinado foi marcado por essas várias vitórias militares. Houve desenvolvimento econômico, houve fortalecimento do reino. No entanto, a prosperidade trouxe algo terrível para o povo, que foi autossuficiência. O povo passou a ser autossuficiente. E o coração que antes dependia de Deus passou a confiar apenas na sua própria capacidade, meus irmãos. E nós vemos isso traduzido no ato mais grave feito pelo rei Uzias, e um ato que demonstrou o declínio espiritual dele e da nação. Uzias entrou no templo para queimar incenso, algo que era estritamente e explicitamente reservado aos sacerdotes. E perceba aqui, meus irmãos, que ele não negou ao Senhor. O rei Uzias, ao contrário de outros, ele não negou ao Senhor. Mas ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Ele desobedeceu a Deus naquilo que era a sua atribuição. O rei Uzias não rejeitou o culto. Ele tentou redefinir o culto segundo a sua própria autoridade. Ele se achou autoridade também espiritual sobre o povo de Deus, algo que Deus não tinha incumbido a ele. Ele não pecou por ignorância, ele pecou por presunção. Ele tratou o sagrado como extensão do seu poder político. Então esse rei morre. E com a morte do rei Uzias, o trono ficou vazio. E esse vácuo de poder, esse vazio, gerava muita insegurança, muito temor. A ausência de um governante no trono traz muita instabilidade para o povo, instabilidade emocional, instabilidade política. Existem muitas disputas pelo poder, a nação fica vulnerável. E o futuro aqui parecia incerto, meus irmãos. E é nesse cenário que Deus concede ao profeta Isaías essa visão. Em meio à instabilidade na terra, Isaías contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto o trono de Israel estava vazio, o trono terreno estava vazio, o trono celestial permanecia ocupado. Deus reinava com autoridade absoluta e soberania eterna.
E com isso, Deus oferece ao profeta Isaías uma certeza firme de que ele está absolutamente sob o controle de tudo. Deus fornece a Isaías uma certeza firme em meio a um tempo de profunda incerteza. E a santidade de Deus aqui, o tema central desse texto que nós lemos, a santidade de Deus, desenvolvida ao longo do livro de Isaías, não é apenas um atributo, entre outros, mas a expressão central do seu ser. Em Isaías, meus irmãos, a santidade de Deus define a forma como ele se relaciona com o seu povo, se relaciona com o mundo, se relaciona com o pecado. Não se trata, meus irmãos, apenas de uma separação moral, mas de uma diferença absoluta. A santidade de Deus mostra que Deus é Deus e que o homem é imoral. Essa distância de natureza se manifesta aqui de forma gritante quando a glória de Deus, a glória divina se revela, meus irmãos. E um fato marcante aqui, logo no início desse texto, no registro aqui da visão de Isaías, é que ele usa o termo Adonai para se referir a Deus. E Adonai aqui enfatiza um Deus que reina, um Deus soberano, um Deus exaltado, um Deus que exerce governo real. Isaías quer mostrar aqui que o Senhor possui autoridade legítima sobre todas as coisas. E meus irmãos, usar aqui Adonai nesse texto, por parte de Isaías, destaca esse Deus que governa, que ordena, que dirige. E de fato essa era claramente a visão diante de Isaías, um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, um rei que reina absolutamente. E essa visão de Isaías, ela é simplesmente impossível de descrever. Nós não conseguimos descrever essa visão de Isaías com exatidão. Porque a nossa capacidade, meus irmãos, de explicar algo dessa magnitude é muito limitada. Mas fica tremendamente evidente aqui que tudo nesse texto aponta para a grandeza do acontecimento e a importância desse acontecimento na vida do profeta. Toda a qualidade da experiência de Isaías é a de reverência e de terror. É assim que ele se encontra diante da presença de Deus. Talvez o relato de terror mais profundo do que qualquer outra teofania que nós encontramos na Bíblia. Parte disso se deve à imagem que o profeta usa. Nós chegamos até a ver a cena, nós percebemos como Isaías sente esse terror, ele se sente aterrorizado. Ele sabe que ele não era para estar naquele lugar, um lugar tomado pela glória de Deus. E nós temos aqui uma belíssima descrição. Uma descrição que eu acho interessante, que muitas pessoas gostam de fazer muitas teorias a respeito dela, dessa visão maravilhosa, a visão dos anjos que voam acima do Senhor. Mas a despeito dessas teorias a respeito dos anjos, a imagem que nós vemos aqui é uma imagem de reverência e de indignidade. É isso que os anjos estão mostrando. A sua reverência e a sua indignidade diante do glorioso rei que está sentado no seu trono. E esses anjos que estavam reverentemente se portando diante desse Deus soberano, são os mesmos anjos que também entoam louvores a esse Deus. Eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Eles reverentemente se portam diante de Deus e eles cantam louvores a esse Deus a qual eles se curvam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E algo pode passar desapercebido por nós aqui nesse texto, que é a repetição da palavra santo aqui. Os anjos dizem: santo, santo, santo. E esse é um recurso literário encontrado sobretudo na literatura hebraica, mais particularmente na poesia hebraica. E isso que
está sendo feito é uma intensificação máxima, algo que é chamado de triságio também. A santidade de Deus, repetida 3 vezes aqui, é a forma mais forte de afirmar que Deus é plenamente e é perfeitamente santo. O que os anjos estão dizendo aqui, que nós estamos diante de um Deus completamente de perfeição na sua santidade. É um Deus santo, santo, santo. E nós vemos aqui também, em outro texto que se encontra em Apocalipse 8, verso 13, a repetição de uma expressão. Diante do castigo que virá sobre todos os povos, sobre a terra, do castigo máximo que acontecerá, que é descrito em Apocalipse 8:13. O relato lá fala 3 vezes ai, ou seja, uma intensificação máxima dessa sentença de juízo. Ai, ai, ai dos que moram na terra. E meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Ele não é meramente santo. Ele é plenamente santo, Ele é completamente e perfeitamente santo. E nós encontramos exatamente essa mesma condição de santidade plena também no livro do Apocalipse, Apocalipse 4, verso 8. E o texto nos diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Interessante é que o relato é muito parecido com o relato de Isaías capítulo 6. E aqui Isaías vê a presença de Deus tomando conta de todo o ambiente. É uma poderosa presença que preenche todo o templo. A presença de Deus é descrita aqui como santa, mas como uma presença avassaladora. O tremor aqui nos umbrais revela que toda a criação reage diante da presença santa e divina do Senhor. A fumaça toma conta de todo o lugar, mostrando que Deus estava verdadeiramente presente naquele lugar, mas não estava plenamente acessível. Interessante aqui que a descrição é de um Deus revelado, mas ao mesmo tempo ocultado. Sua presença desestabiliza o que é estático. E essa presença divina de Deus, essa visão atemorizante que Isaías tem, prepara o profeta para um juízo terrível que será proferido. E um juízo que ao mesmo tempo é terrível, mas é sagrado, como a presença que está diante dele. E nós vemos agora, em segundo lugar, a partir do verso 5 até o verso 7, uma graça que purifica. E, meus irmãos, a genuína revelação da divindade de Deus sempre nos conduz à percepção das nossas próprias transgressões e falhas. Estar diante de Deus nos mostra quem nós somos verdadeiramente. A presença de Deus é um espelho que nos mostra o como nós somos ou o quanto nós somos falhos e necessitados dele. Jó teve esse encontro com Deus. O próprio Jó experimentou um profundo arrependimento. O apóstolo Pedro, diante do Senhor Jesus, ele exclamou: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Dentro dessa presença santa, ele viu que ele era indigno. O apóstolo Paulo admitiu que sua própria justiça era considerada como lixo em comparação à glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esses homens, ao terem a autêntica experiência com o Senhor, eles viram a sua indignidade. Os crentes verdadeiros, eles não se ensoberbecem diante da presença de Deus. Eles se tornam humildes e se tornam quebrantados. E variavelmente os testemunhos mais impactantes vêm daqueles que tiveram a visão exaltada do Senhor e estão cientes da sua própria indignidade. Foi isso exatamente que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reconhece que dos pecadores ele é o maior.
Dentre todos, ele é o mais indigno. E foi isso que impulsionou o próprio apóstolo Paulo a levar a mensagem do Senhor. A sua missão era pautada não na sua dignidade, mas na sua indignidade. Um homem quebrantado, que diante de Deus leva a mensagem desse Deus. Não por ser digno, mas porque Deus o entregou essa missão. Deus o dignificou. Ao ter consciência da santidade de Deus, o profeta Isaías aqui compreendeu que seu próprio pecado era uma verdadeira tragédia. Diante da santidade de Deus aqui, Isaías viu a sua ruína. Ele faz uma declaração dramática: ai de mim, eu estou perdido. Ele estava diante do Deus Santo e ele só declara: eu estou perdido. Após ele ter testemunhado lábios puros, angelicais, louvando a Deus, ele se deu conta que os seus lábios não eram dignos de sequer louvar esse Deus, de pregar a sua mensagem, porque ele via que a sua condição era lamentável, deplorável. Ele se deu conta de que ele não era diferente daquele povo que ele iria pregar a mensagem. Se esse povo é pecador e miserável, eu sou tal qual como eles. Ai de mim, eu vou morrer. E nós vimos aqui anteriormente que a expressão ai, ela tem um peso de sentença de morte. E essa sentença de morte é proferida por Isaías para ele mesmo. Ai de mim. O profeta aqui, ele se declara culpado, indigno da presença do seu rei. A expressão ai que os profetas declaram a outros como sentença de morte, agora é declarada por Isaías para ele mesmo. Ele mesmo diz: eu sou indigno, culpado e miserável, e estou diante desse rei. Mas eis que o cenário aqui muda. Há uma interação agora entre Isaías, os personagens dessa visão que ele estava descrevendo. Um serafim tocou os lábios de Isaías. E ele tira uma brasa do altar do incenso e toca os lábios do profeta. E esse é um gesto simbólico. Agora Isaías estava tendo certeza de que os seus pecados tinham sido purificados. Quando confrontada com a pureza da santidade de Deus, a impureza do pecado humano se torna mais evidente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que o nosso pecado está mais evidente diante de nós. E foi isso que Isaías viu. Ele viu que ele não era diferente desse povo. Ele tinha os lábios impuros. Ele também estava manchado pelo pecado, mas agora ele havia sido purificado. E perceba aqui que essa experiência de Isaías foi uma experiência sublime. Porque ele compreendeu que a base aqui, primordial do perdão de Deus, está na graça. E note, meus irmãos, que Isaías não teve uma atitude ativa de ir purificar-se, ele foi purificado. A única coisa que ele teve ativamente foi reconhecer o seu pecado. A única coisa que Isaías fez ativamente foi dizer: eu sou pecador, eu estou perdido, eu vou morrer diante de tudo isso que está acontecendo. Essa santidade é demais para mim, eu não vou conseguir sobreviver. Não há uma atitude ativa de Isaías com relação à purificação. A atitude é do Senhor, ele é purificado. Não há esforço humano para tal manifestação do perdão de Deus aqui relatada por Isaías. Não existe livre-arbítrio aqui. O livre-arbítrio está fora desse conceito, ou está fora desse contexto aqui, desse texto. Livre-arbítrio aqui não existe. O arbítrio é feito pelo próprio Deus, que é juiz e é árbitro sobre todas as coisas. E ele que purifica o seu profeta. Meus irmãos, o profeta Isaías aprendeu aqui uma lição belíssima. Por mais que ele reconhecesse o seu pecado, por mais que ele se visse como indigno, exatamente como o povo o qual ele iria pregar a mensagem, ele se viu alvo de uma graça soberana de Deus. Uma graça soberana, uma graça ativa, uma graça que
purifica o homem por sua livre e imutável vontade. Deus estava disposto a perdoá-lo, mesmo sem o merecimento. A reação do profeta aqui, meus irmãos, não é uma exaltação pessoal. Ele não se exalta, ele não diz, eu sou diferente desse povo, e o Senhor vai me purificar por isso. Não, ele não tem um entusiasmo religioso, ele não se achou melhor do que ninguém, mas o que nós vemos é um quebrantamento profundo. Ele não se apresenta como alguém pronto, como alguém capacitado, como alguém digno. Pelo contrário, ele reconhece a sua condição de impureza. A sua condição era exatamente igual à condição do seu povo. Isaías reconhece aqui uma impureza estrutural, não uma impureza apenas externa, mas uma impureza que nasce no coração, uma pureza que está na palavra, nos lábios, uma impureza que é a identidade desse povo, é um povo impuro. A santidade de Deus aqui, vista por Isaías, funcionou como um espelho, que revelou aquilo que estava oculto no coração do profeta. Isaías se percebeu agora diante de um Deus absolutamente santo, diante do qual até os anjos cobriam seus rostos. Sua reação foi uma reação humana, uma reação inevitável. Isaías pensou, se até criaturas celestiais aqui se escondem, se ocultam diante desse Deus, o que é que vai acontecer comigo? Nós vemos que ele entende que ele não deveria estar ali, porque diante desse Deus, ele não poderia resistir. A presença de Deus é uma presença magnífica, é uma presença que não pode ser encarada sem temor e tremor. O profeta fala aqui como alguém que está se desfazendo, ele fala aqui como alguém que está se desfazendo por dentro, que está desfalecendo. Ele é consciente da sua total incapacidade de subsistir naquela presença. Isaías, ele confessa a sua impureza, especialmente a impureza dos seus lábios. E veja, meus irmãos, ele fala da impureza dos seus lábios, que era o instrumento da sua vocação. Ele era profeta, ele teria que proferir a sentença de Deus. Ele reconhece essa condição e agora ele sabe que os olhos dele viram o rei, o Senhor dos exércitos. E meus irmãos, essa é uma consciência pessoal que foi despertada pela santidade de Deus, no qual o homem passa a enxergar, não a partir de si mesmo, mas da luz e o caráter do Senhor. E diante da santidade absoluta, o homem carnal, ele reconhece quem ele é. E meus irmãos, eu acho isso interessante porque isso se opõe diretamente à postura ativa e soberba da geração atual. Uma geração que se considera autossuficiente, uma geração que acha que não precisa de mudança, é uma geração que diante da santidade de Deus se acha mais santo do que o próprio Deus. É uma geração que se acha acima de qualquer correção, uma geração que não suporta ouvir qualquer palavra de correção, porque é uma geração autossuficiente, uma geração que acha que ele mesmo é maior do que qualquer outra coisa e que o universo gira em torno dele mesmo. Nós vemos aqui uma atitude que é totalmente contrária do que a atitude da que nós vemos nos dias de hoje. Nós temos uma geração altiva, uma geração soberba, uma geração que não reconhece sequer os seus próprios erros. Percebe que hoje em dia, cada vez mais, é difícil das pessoas dizerem que erraram. É difícil dizer, olha, eu errei, me desculpe. As pessoas procuram muito mais contornar os seus próprios erros, ou justificar os seus próprios erros, do que assumirem que estão erradas. E diante da presença de Deus, e diante da necessidade de reconhecimento de pecado, essas pessoas simplesmente acham que não têm pecados. Eu não preciso mudar, porque eu não tenho que mudar. Eu sou o que sou, porque eu sou assim, e eu não quero mudar. Eu não preciso mudar porque não tem nada em mim que precise de mudança. Meus irmãos, é uma atitude completamente
soberba diante de uma necessidade urgente de mudança. Nós temos uma geração autossuficiente em si mesma que não se enxerga. Nós temos uma geração que não se enxerga. Uma geração que está caminhando ao precipício. Uma geração que diante de tantos pecados, de tantos absurdos, acham que isso é normal. Nós temos uma normatização dos absurdos e da imoralidade nessa sociedade. E isso é tido como algo normal e cultural. Porque essas pessoas, diante da santidade de Deus, elas não enxergam o tamanho da sua indignidade e do seu pecado. Quando o padrão deixa de ser a santidade de Deus e passa a ser o próprio coração enganoso e corrupto, meus irmãos, o resultado não é outro senão engano e corrupção. Quando alguém segue o seu coração, a própria palavra diz que o coração é corrupto, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não há outro resultado para alguém que segue o seu próprio coração, senão corrupção e engano. A Escritura nos mostra que toda tentativa de autoavaliação que não parte da revelação divina, inevitavelmente conduz à cegueira espiritual. Quando nós queremos ser juízes de nós mesmos e dos nossos atos, nós pecamos, porque nós não enxergamos o nosso pecado. A nossa tendência é atenuar os nossos próprios erros, porque nós somos assim. Nós não queremos enxergar o nosso erro. E meus irmãos, temos meditado no tema a visão da santidade e o peso do chamado. Nós vimos em primeiro lugar uma santidade que se revela. Nós vimos em segundo lugar a santidade que purifica. E agora em terceiro lugar nós vemos um chamado que pesa. Meus irmãos, esse chamado é extremamente pesado. Esse chamado que Isaías recebeu não é um chamado simples. Surge a pergunta, dentro dessa visão majestosa, surge uma pergunta da parte de Deus: quem enviarei? Isso não quer dizer que Deus estava em dúvida quem Ele iria enviar, ou que Ele estava esperando a resposta de qualquer um. Quem levantasse a mão, iria. Essa pergunta exigiu uma resposta. E a resposta ela veio imediatamente, e veio de forma enfática. O profeta Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Repare que a resposta de Isaías, ela não estava indicando a localização de Isaías, ou a presença de Isaías. Ele não queria dizer: Senhor, eu estou aqui, estou aqui. Não é isso. Essa resposta de Isaías, ela indica uma prontidão, ela indica que Isaías deu uma espécie de passo à frente nessa missão de ser mensageiro. A resposta de Isaías foi direta: eu irei, Senhor, envia-me a mim, eu vou. E meus irmãos, isso demonstra que diante dessa visão majestosa que Isaías tem aqui, nós vemos que é despertado nele uma grande consciência missionária, e uma consciência que é despertada como fruto dessa purificação. O que Deus promoveu em Isaías foi um despertamento. Isaías sabia que o Senhor dos exércitos poderia escolher qualquer um, em qualquer lugar. Contudo, ele reconhece que ele tem a honra de ser esse mensageiro, de proclamar a vontade de Deus. Proclamar a mensagem a fim de que seja realizada a vontade de Deus, o eterno propósito de Deus. Mas nós vemos aqui que a missão não é uma missão fácil. Isaías não teria uma missão fácil pela frente. Porque a nação que receberia a mensagem, a nação que era alvo dessa pregação, não estaria disposta a ouvir essa mensagem. Ela rejeitaria. E já no capítulo 1 nós vemos a descrição desse povo. O povo é descrito por Isaías como animal teimoso, como um animal rebelde. Era um povo rebelde, como a gente costuma chamar aqui. Era um povo que parece uma mula manca, uma mula empancada, parece um boi bravo. É um animal teimoso, é um animal
ignorante, que não ouve sequer o seu dono. Era essa descrição aqui. No capítulo 5, esse povo é descrito como uma vinha que não dava uva boa, era uma vinha que dava uvas amargas, uvas bravas. Essa era a população, esse era o povo que Isaías teria que pregar. Que missão difícil. O profeta, ele é designado para proclamar a mensagem que iria endurecer o coração do povo. Uma mensagem que muitos hoje não gostariam de pregar. Isaías há de pregar uma mensagem que iria tornar os ouvidos do seu público insensíveis. As pessoas não iriam ouvir. As pessoas não teriam possibilidade de conversão. Era uma mensagem que não era para conversão. A palavra de Deus aqui, meus irmãos, era condenação. E, meus irmãos, perceba que essa é uma realidade que fala muito conosco, porque a palavra de Deus nunca é neutra, ela sempre produz efeito, quer seja para a vida, quer seja para a morte, quer seja para a salvação, ou seja para o juízo. É isso que o próprio apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, de 15 a 16. E veja que palavra dura é dita pelo apóstolo Paulo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte, para a morte, para aqueles aroma de vida, para a vida e para essas coisas. Quem é idôneo? Que mensagem dura. A mesma mensagem que gera a vida para uns, revela a morte para outros. Não por falha da mensagem, mas pela condição do coração que recebe essa mensagem. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. A palavra de Deus, ela salva, ela julga, ela desperta, mas ela endurece. Dentro dessa realidade, o pregador aqui, Isaías, é lembrado que ele não foi chamado para controlar os resultados, mas para anunciar fielmente a verdade de Deus, sabendo que somente Deus decide que aroma será sentido, se é o de vida ou se é o de morte. A natureza dessa missão de Isaías aqui, ela desafia profundamente a lógica humana. Porque o anúncio aqui, ele não vai resultar em arrependimento. Ele vai resultar em endurecimento generalizado. Nós temos a ideia, humanamente falando, de que a mensagem de Deus, ela tem que penetrar os corações, ela tem que mudar as pessoas. Mas, meus irmãos, a mensagem aqui que iria ser pregada por Isaías era uma mensagem de condenação. E isso afeta profundamente o profeta Isaías, porque diante do esplendor dessa visão que ele tem, ele quer mostrar ao povo o quão grande é esse Deus que ele havia visto. Mas essas palavras de Isaías não soarão como convencimento, mas como endurecimento dos corações e cegueira do povo. A missão de Isaías era trazer o juízo. Que missão dura. Agora eu acredito que nós podemos entender o porquê das palavras tão duras de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5. Isaías esbofeteia o povo do capítulo 1 ao capítulo 5. São mensagens duríssimas. Duríssimas. Meus irmãos, Isaías viu a glória de Deus. Ele simplesmente não aceitava a rejeição do povo. Isaías viu o Deus assentado no seu alto e sublime trono, e ele revelou em seu povo, e ele não aceitava a rejeição do povo. Dentro da rejeição, as palavras de Isaías eram duríssimas, porque ele sabia quem era que estava entregando essa mensagem, que era o próprio Deus. Ele era apenas o veículo. Mas Isaías faz uma pergunta: até quando eu vou pregar essa mensagem? Duríssima. E no verso 11 nós temos a resposta. O Senhor Deus diz para Isaías: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas. Fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja todo assolada. Isaías iria pregar essa mensagem até que a terra ficasse completamente vulnerável, até que a terra ficasse completamente destruída.
sem homem nenhum para proteger ou ampará-la. O quadro que Deus mostra aqui ao profeta era um quadro terrível. Seria uma pregação desprezada e o resultado seria uma desolação completa e final. Ou seja, não havia perspectiva de sucesso na pregação de Isaías. Meus irmãos, mesmo diante de uma palavra tão dura, diante de uma perspectiva tão duríssima que é apresentada aqui, o versículo 13 ele termina com uma nota de esperança. Nós somos informados aqui no verso 13 que há um remanescente que será preservado. Esse remanescente ele vai ser preservado dessa desolação completa. E esse remanescente é chamado de santa semente. Mesmo em meio a toda a devastação, toda essa devastação que viria sobre o povo sem reserva, Deus tem para si uma santa semente que será preservada. E isso indica que Deus não havia esquecido das promessas que fizera ao seu povo. O mesmo texto, com toda a dureza que anuncia essa devastação total, ele mostra a misericórdia de Deus e que essa misericórdia ainda se faz presente. E veja que Deus diz que destruirá tudo, absolutamente tudo. Se uma 10ª parte restar, essa 10ª parte também vai ser destruída. O Senhor deixa claro que nem mesmo um número pequeno restante vai escapar dessa purificação. O juízo será completo, sem concessão, sem falsa segurança. Contudo, mesmo nesse cenário extremo, a misericórdia aqui emerge de forma surpreendente. E nós vemos a imagem do terebinto e do carvalho, duas árvores enormes, que mesmo sendo cortadas, mantêm um toco. É preservado um toco. É uma imagem de uma floresta devastada, arrasada, queimada, mas que os tocos são preservados. E esse toco ele pode parecer insignificante, mas é desse pequeno toco que a vida vai ressurgir. E que imagem belíssima é colocada aqui. Porque nós vemos uma imagem de uma árvore que um dia foi enorme. Uma árvore que foi imponente, que foi cortada. Mas do tronco dessa árvore cortada começa a nascer novos brotos. E a vida começa novamente. Meus irmãos, Deus não esquece as suas promessas. Não há castigo de Deus para os seus escolhidos que não vise restauração. E lembra que eu falei que Isaías começa o seu texto em Isaías capítulo 6, usando o termo Adonai, que fala desse Deus majestoso, esse Deus que governa. No final do texto, no verso 12, ele conclui aqui essa sessão de julgamento, essa sessão judicial, utilizando o termo Iavé. Aí ele volta a falar do Deus de aliança, de um Deus que não muda, de um Deus que é justíssimo para castigar, mas amoroso em preservar o seu povo. Isaías mostra que esse castigo não visa a aniquilação do seu povo, mas purificação do seu povo. Mostra um Deus que é severo na punição, mas amoroso na preservação. Mostra um Deus que expurga o pecado do seu povo, mas mantém a semente santa do seu povo viva. Mostra um Deus que é severo, um Deus que pune, mas um Deus de grande misericórdia. É um Deus que não esquece a sua aliança com o seu povo. E quando nós lemos Isaías capítulo 6, nós somos extremamente desafiados. O texto de Isaías 6, em primeiro lugar, meus irmãos, nos mostra que a santidade de Deus deve governar a nossa vida e o nosso serviço. Esse é o primeiro desafio que o texto nos faz. Porque ele nos mostra que a visão correta de Deus, a visão correta da santidade de Deus, é o fundamento perfeito de toda uma vida cristã saudável, meus irmãos. Quando a santidade de Deus é minimizada, a fé se torna superficial. O serviço a Deus perde a sua reverência.
Se servimos a um Deus que é a majestade de todo o universo, é o Senhor sobre todas as coisas, que ocupa cada lugar dessa criação, então nosso serviço desperta amor e diligência. Nós servimos a um Deus santo, santo, santo. Nós servimos a esse Deus com amor, com temor e tremor. Mas se nós servimos a uma ideia, a uma filosofia de vida, se nós servimos a um clube social, se esse nosso serviço é apenas algo que me faz feliz, é um ajuntamento que nele encontro um serviço a ser feito, então, meus irmãos, esse serviço é condicionado a uma conveniência pessoal minha e não a reverência diante de um Deus santíssimo. Esse serviço é feito por interesse momentâneo. Esse serviço é limitado pela nossa própria condição humana e pecaminosa. Esse serviço é limitado ao meu querer. Eu faço quando eu quero. Eu faço o que posso. Não há glória de Deus aqui nesse serviço. Não há santidade de Deus. Há uma conveniência pessoal. A igreja, meus irmãos, precisa recuperar esse santo temor que produz arrependimento sincero, que produz humildade e que produz uma obediência verdadeira e genuína. Uma obediência prática. Nós não somos chamados para adaptar Deus às nossas expectativas, mas submeter a nossa vida ao caráter santo de Deus, onde a santidade é levada a sério, o pecado é tratado com seriedade. Onde a santidade de Deus é levada a sério, a graça é valorizada como dom imerecido de Deus. Servir a Deus exige mais do que uma atividade religiosa. Servir a Deus exige mais do que um ativismo. Servir a Deus exige coração quebrantado e vida alinhada com a verdade de Deus e no entendimento que Deus é santo, santo, santo. Em segundo lugar, meus irmãos, o chamado cristão nasce da graça e não do mérito. Todo serviço cristão legítimo, ele é resposta da graça de Deus. Não é resultado da capacidade pessoal. Antes de Deus nos usar, Ele nos purifica. Antes de nos enviar, Ele trata o nosso coração, Ele trata o nosso interior. Quando nós esquecemos essa ordem, o ministério se torna pesado, se torna competitivo, se torna centrado no ego. A consciência de que fomos alcançados pela graça produz em nós humildade, gratidão, perseverança. Quem serve a Deus porque foi perdoado, não busca reconhecimento humano, mas tem fidelidade diante de Deus que o chamou. Meus irmãos, uma realidade que nós precisamos cotidianamente lembrar é que a igreja precisa formar servos marcados pela graça, não apenas pelas habilidades. Você e eu não fomos chamados porque nós somos bons em alguma coisa, nós fomos chamados porque Deus é bom em todas as coisas. Nós não fomos chamados porque nós somos necessários nos nossos talentos para a igreja. Nós fomos chamados porque Deus quis nos dar a salvação em Cristo. A igreja não precisa do teu talento, a igreja não precisa daquilo que você sabe fazer. A igreja do Senhor é uma igreja regida pelo coração diante da cruz de Cristo. Você não é chamado aqui porque você tem atividades a desempenhar aqui. Deus utiliza você nessas atividades, mas você foi chamado para se curvar diante do Deus Santo, Santo, Santo. Não é por merecimento. Você não foi chamado porque você é bom. Você foi chamado, repito, porque Deus é bom. Nós fomos chamados não pela nossa habilidade. Nós fomos chamados exatamente pelo contrário. Porque não somos nada. Nós somos chamados porque Deus é tudo. Em terceiro lugar, meus irmãos, a fidelidade é muito mais importante do que os resultados visíveis. Deus não nos chama para medir o sucesso segundo padrões humanos. Nós precisamos sair dessa ditadura do sucesso. Nós precisamos sair dessa tirania do sucesso na pregação do Evangelho. Nós somos chamados para permanecermos fiéis à palavra, porque há momentos que a mensagem vai ser rejeitada.
o coração das pessoas vai permanecer endurecido diante da mensagem. Os frutos não aparecerão. Para alguns, meus irmãos, a mensagem pregada será cheiro de morte, para outros, cheiro de vida, mas em todos os casos o Senhor será glorificado. Nós precisamos sair desse entendimento humano e vazio de que nós temos sempre que ter sucesso na pregação do Evangelho. Você quer saber de uma coisa? Quando você começar a pregar o Evangelho no teu trabalho, você vai ser tido como radical, como inconveniente. Você vai ser chamado de fanático. Quando você começar nas redes sociais, colocar mensagens do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando você começar a republicar os trechos das pregações da tua própria igreja, daqui, você vai ver que uma ou outra pessoa vai deixar de te seguir. Algumas pessoas não suportam ouvir a mensagem do Evangelho. Algumas pessoas dentro da mensagem do Evangelho, elas ficam completamente e tremendamente incomodadas. Sabe por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo revela quem elas são. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um espelho na cara do mundo, dizendo: é isso aqui que você é, miserável pecador, imundo. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Quando você começar a pregar o Evangelho na sua escola, você vai ser gentilmente convidado a se retirar. Quando você começar a pensar em fazer um intervalo bíblico na tua escola, você vai ver o que você vai sofrer. Porque a mensagem do Evangelho muitas vezes é rejeitada. Porque os corações vão ser endurecidos, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus. Se diante de um panorama de rejeição e endurecimento, uma pessoa entender e ouvir a mensagem de Deus, aleluia, foi Deus que o trouxe. Nós não somos chamados para pregar uma mensagem para uma multidão, e essa multidão se ajoelhar diante de Deus. Glória a Deus se fosse assim, mas a grande realidade é que a multidão vai te jogar pedras. Nós somos chamados para a fidelidade. A obra pertence a Deus, não a nós. A nossa responsabilidade é anunciar essa verdade com fidelidade, com amor, com constância, mesmo que não tenhamos resultados imediatos. E quer saber, o resultado vai ser o resultado que Deus quiser. Deus vai estar cumprindo os seus propósitos. A esperança do servo não está na resposta do público, mas na fidelidade daquele que o enviou. Nós somos chamados para pregar o Evangelho puro, simples. É o que traz salvação, mas o que anuncia a condenação. Meus irmãos, a mensagem de Isaías, ela é aterrorizante. Se nós lermos esse texto e analisarmos a profundidade dele, nós vemos que ele é aterrorizante, porque Isaías descreve aqui a visão de um Deus sentado no seu trono santo, e mostra a insignificância do homem diante desse Deus santíssimo. Muito mais que isso, esse texto mostra que qualquer um de nós seria aniquilado na presença desse Deus santíssimo. Nós seríamos instantaneamente aniquilados se não fosse pela graça de Deus em permitir que nos acheguemos a Ele. E essa graça, meus irmãos, só é possível por Cristo. Porque diante de um encontro tão majestoso com um Deus santo, 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 a única maneira que temos que somos aceitos, a única maneira de sermos aceitos é estarmos em Cristo. Essa mensagem de Isaías, meus irmãos, é uma mensagem que atravessa séculos e alcança pessoas de diferentes épocas, em lugares diferentes. Essa é uma mensagem que impacta desde um profeta russo do século XIX, que mesmo sem apresentar a genuína conversão, trata aqui de uma maneira belíssima. Ele tenta descrever o texto de Isaías em belíssimas palavras. Como foi a poesia que nós lemos na nossa ilustração inicial. Mas é uma mensagem que impacta um homem comum, que é quebrantado por dentro, que ao encontrar essa glória divina, mesmo com seu vocabulário pobre e limitado, ele consegue ser mensageiro da graça de Deus.
Essa mesma verdade, meus irmãos, que hoje continua viva. Sempre que alguém tem um encontro real com Deus, com esse Deus santíssimo, o coração é confrontado, é purificado e é enviado. Essa mensagem continua, meus irmãos, queimando os corações por várias gerações, despertando temor, fé e obediência em todo aquele que encontra com um Deus que reina eternamente. E glorificado seja o nome de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá grandes lições através da tua palavra santíssima, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nós encontramos diante de ti, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Sobretudo, Senhor, no sentido de entendimento para a nossa peregrinação nessa terra. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que esse encontro magnífico que nós tivemos com o Senhor deve despertar em nós tão somente, ó Pai, a consciência da nossa pequenez diante do Senhor, mas sobretudo a consciência de que nós conhecemos a Tua glória, nós vemos a Tua glória, nós somos alvo de tão grande graça que não podemos fazer outra coisa senão anunciar essa graça para todas as pessoas, indistintamente. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que a Tua mensagem, ela é viva e eficaz, ela produz o fruto que o Senhor quer. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, que a Tua mensagem, ela pode trazer um homem à vida, mas ela pode anunciar a sua própria condenação. E que o Senhor não é injusto com isso. Muito pelo contrário, o Senhor é justíssimo. Nos ajuda a entender, ó Pai, que quando nós portamos a Tua mensagem, nós somos mensageiros de um destino eterno. Nos dá, ó Pai, esse sentimento de responsabilidade. E nós te rogamos tudo isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ao nosso intervalo.